primeiro ponto, né, que eu pensei sobre isso é aprender a dizer não. Dizer não a coisas que eu não quero, dizer não a coisas que para mim não faz sentido. Mas como é difícil dizer não? Por qual motivo? Vou explicar. Porque quando a gente fala não para as outras pessoas, a gente pensa que a gente está desagradando. E a gente, para tentar agradar cada vez mais, a gente continua falando sim, sim, sim. Aí eu vou fazer, tentar criar um bom relacionamento ali, mas só que eu estou dizendo não para as coisas, né? Eu estou cedendo o meu lugar, eu estou cedendo as coisas que eu não poderia ceder, que são coisas minhas. E aí eu estou dizendo não para mim. Qual será que é o limite onde eu posso sacar o meu celular e gravar uma pessoa? E talvez expor essa pessoa, né? Talvez dizer coisas a respeito dela. E não só fazer isso, né? Porque se eu gravo alguma coisa, a gente tá gravando aqui, né? Mas se eu gravo alguma coisa e publico, né, dentro do meu perfil, uma coisa minha é uma coisa. Uma outra é a gente publicar coisas de uma outra, de uma terceira pessoa, como que aconteceu no caso da moça lá do avião, da Jennifer, e ainda publicar, né, talvez achando que as pessoas vão ficar todas do meu lado, né, talvez vai ficar bonito pra mim, né, não sei o quê. Mas aí acontece aquela coisa que viralizou. Quando a gente faz um vídeo e a gente tenta viralizar, o vídeo não vai. Né? A gente tenta, usa técnicas lá, eu quero viralizar, eu quero fazer um negócio, não vai. Mas parece que quando a gente não quer, ou quando a coisa não pode, ela pega num nível, e foi bem o que aconteceu, né? Esse mundo tão conectado, esse mundo onde que uma pessoa ganha 2 milhões de seguidores de um dia para o outro, e simplesmente por ficar quieto, por não falar nada, não falar um A, fechou o olho, ficou lá no seu cantinho lá, e aí, seja lá, não quero julgar nenhum dos dois lados, mas como que a gente consegue ter relacionamentos saudáveis sem passar pelo limite das pessoas, se colocando na posição da outra pessoa? Será que outra pessoa vai gostar? Será que outra pessoa não vai gostar? Como que a cultura e a educação influenciam a forma como as pessoas percebem e estabelecem limites, Marcelo? Quando você fala educação, Marcos, eu logo lembro a educação que a minha mãe me deu, né? Nós éramos criados assim, né? De forma com que a educação dos filhos, né? Para que eles se comportem quando eles estão lá na rua, né? Fazendo coisas, né? Para que não sejam crianças mimizentas, não sejam crianças que dão show na rua, né? Porque as nossas mães falavam assim, né? Se você aprontar alguma coisa na rua, eu te pego lá em casa, né? Isso mesmo, é bem assim. Né? Era uma forma de educar, né? A cultura e a educação, elas são coisas que elas estão altamente ligadas, né? Porque você pensa assim, né? A cultura do japonês, a cultura do japonês é uma coisa mais fechada, é uma cultura mais, assim, ele é mais voltado ali para a família, mas são pessoas mais, assim, reservadas. A cultura do brasileiro, ela é mais expansiva, ela é mais aberta, né? Ela é mais amiga. E essa cultura brasileira, ela fez com que a gente tenda a ser amigo de todas as pessoas, não importam o que seja para nós, para as pessoas, né? Então, se você é muito amigo, se você é muito amigão, cabe tudo, lá em casa cabe todos, cabe assim, né? Isso fez com que nós fôssemos povos, né? Que a gente não sabe dizer não. Saber dizer não é cultural. Faz parte da cultura ao qual a gente vive, ao qual a gente foi criado. Por isso que muitas pessoas procuram a gente falando assim, Marcelo, eu não sei dizer não, eu quero aprender a fazer isso, né? Porque a gente já foi educado para isso. Se você pensar, por exemplo, um povo europeu, alemão, onde eles são mais precisos, onde eles seguem regras rígidas, né? Se você falar para um alemão lá que, dá para você me entregar tal coisa em tal prazo, ele vai falar não, assim, não como se nada tivesse acontecendo. Mas é culturalmente aqui, né? Então a gente tem que aprender, assim, que saber estabelecer limites para nós e para as outras pessoas é uma coisa cultural, é uma coisa que a nossa cultura já fala que a gente tem que ser permissivo, a gente tem que entregar, a gente tem que agradar, a gente tem que fazer tudo isso. E entendendo esse mecanismo, voltar para o nosso interior e saber assim, olha, eu vou aprender a estabelecer limites e a dizer não para as pessoas, porque isso vai ser bom primeiro para mim e na sequência para ela também, porque ela também vai se beneficiar. Se eu estou bem, eu vou conseguir ajudar a pessoa de uma outra forma, tanto dando limites até mesmo para os filhos, né? Como aconteceu no caso. Sim. A gente tem aqui no nosso país, né, Marcelo, a gente observa também, cada estado, né, tem um comportamento diferente, né?
Você tem, por exemplo, eu vou pegar aqui o estado de Minas, que vivi uma boa parte ali no estado de Minas. Então, o mineiro, Marcelo, ele concorda muito fácil com tudo, não está tudo certo, vamos lá e tal. E temos também, observo, o povo nordestino também, região de Pernambuco, eles concordam também, mas também não leva muito a sério. O baiano é assim também, né? Também é assim. Concordo, mas não leva muito a sério. Então, se deu, deu, se não deu também, dá tudo certo. A minha família é mineira, né? Minha família é mineira. Assim, a coisa que eu gosto da cultura mineira, né, é que, assim, uma coisa que ele não tolera, o mineiro, é se você vai na casa dele, se ele fala assim, vamos lá tomar um cafezinho, né? Comer um pão de queijo, né? Se você falar não pra ele, é o fim do mundo. E aí complicou. Você perde a amizade. Então, você vá preparado que você tem que dizer sim para um mineiro. E a gente vê que a nossa cultura aqui em São Paulo, estado de São Paulo, né, já entra um pouquinho do não. Não assim, como você fez uma abrangência nacional, mas no estado, observando os estados, o paulista, alguns consegue, né? É que a gente é mais fechado, né? A gente é um pouco mais, eu acho que do Brasil inteiro, tirando um pouco mais lá pro sul, né? A gente é um estado onde a gente é mais fechado na gente, né? A gente vai primeiro nos nossos objetivos, assim, mas a gente tem um detalhe também, que é a colonização, que é a cultura italiana que veio para cá. Exatamente. E a cultura italiana, às vezes, ela acaba sendo pior nesse sentido do que a mineira. Porque, assim, a gente tem que comer bem, né? A gente tem que... se vai alguém na nossa casa, né? Minha casa, família italiana é assim, né? Você tem que colocar a melhor massa lá, você tem que fazer a melhor comida para que, assim, e se a pessoa não tá comendo, ela tá... E tem que comer bem, né? Não tá gostando de você. Muito bom. Agora, Marcelo, quais são os sinais aí de que uma pessoa pode estar violando seus próprios limites ou o limite de outras pessoas em uma relação? Os próprios limites é quando você acaba se prejudicando financeiramente. Financeiramente você não disse não para as pessoas e acabou assumindo as dívidas delas. Mas também emocionalmente, estresse, depressão, ansiedade, todas essas questões, muitas vezes, talvez a maior parte delas, são coisas que a gente não está sabendo dizer não para as pessoas, estabelecendo limites, os nossos próprios limites, talvez não só para as pessoas, mas os próprios limites no sentido de que, assim, eu não estou conseguindo gerenciar a minha rotina de sono, a minha rotina de atividades físicas, a minha rotina de alimentação. Quando eu trabalho durante o dia e não almoço, e aí eu chego lá no final do dia, né, e aí eu tô com o estômago doendo, o pé inchado, eu estou debilitado, né, com aquele cansaço mental, muito provavelmente, com quase certeza, que você não estabeleceu limites para você mesmo, seus limites físicos, porque você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que treinar, pelo menos todos os dias, né? E isso vai fazer com que você fique bem. Qualquer coisa que fuja desse padrão, e isso já é um indício de que você não respeitou os seus próprios limites. E os limites das outras pessoas também, como você perguntou também, né? Se a gente viola o limite de uma outra relação, de uma outra pessoa na relação, vai acontecer que vai ter os estresses ali, né? Também. E às vezes o estresse ele é necessário, porque quando você vai aprender a dizer não para as pessoas, a outra pessoa pode ficar estressada. Você já gera o estresse ali, né? Mas só que você já gerou ali, mas só que aquilo vai te fazer bem. Aquilo é um estresse necessário para você ficar bem e depois equilibrar todo esse sistema. E tem aquele caso, às vezes, as pessoas poderiam dizer não numa determinada situação, que vai violar, né, o espaço dela, o direito dela, e ela acaba dizendo sim, e vai naquela situação antiga que é cultural também, né? Que diz assim, olha, se eu falei que sim, então eu tenho que ir até o final porque eu tenho que cumprir minha palavra, né? É uma coisa curiosa, né, Marcelo? Tem que cumprir minha palavra. Eu falei que eu ia ajudar, né? Eu falei que eu ia dar dinheiro, eu falei que da coisa... se complica toda e tal. Mas sabe uma coisa também, Marcos? Uma coisa que passou na minha cabeça agora dessa cultura italiana, mineira, né? Assim, se você vai lá e se você se serve no seu prato, você tá lá com fome, você coloca lá mais do que você estava previsto que você ia comer, né? A cultura diz, coma tudo. Tem que ir até o final. Tem que ir até o final, não pode sobrar, e de verdade. Exatamente, tem isso aí. E de verdade não pode sobrar, né? Eu penso assim, né? Mas só que você tem que aprender a se controlar, né? Você passou do seu limite, mas por um excesso de dopamina, você pegou aquele prato gigante, achando que ia comer e você não come. É isso mesmo. Muito bem, RBN Notícias. Hoje estamos conversando aqui com o Marcelo Bresciani, no RBN Notícias de hoje, sobre estabelecer limites. É um novo autocuidado, né?